Letícia contou as moedas pela terceira vez. 4,50. O chocolate custava R$ 5. Ela olhou para o pequeno Miguel, de 6 anos, que segurava sua mão com os olhos brilhando de expectativa. Mãe, você disse que se eu fizesse toda a lição sem reclamar... Eu sei, amor. Mãe disse. E mãe cumpre. Mas ali, na fila do mercado, com o caixa batendo os dedos impaciente e pessoas suspirando atrás dela, Letícia sentiu o peso da humilhação silenciosa. 50 centavos. Só 50 centavos separavam ela de cumprir a promessa ao filho. Vai demorar muito? Perguntou o rapaz do caixa, olhando para ela com desprezo. Tem mais gente na fila. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É incrível pensar que nossas histórias chegam até você, não importa onde esteja. Se essa história tocar seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de pessoas reais, sentimentos verdadeiros e momentos que mostram como pequenos gestos podem transformar vidas inteiras. Letícia Silva, aos 28 anos, conhecia bem o peso da responsabilidade. Mãe solo de Miguel, de 6 anos, e da pequena Ana Clara, de 4, ela construíra uma rotina de sobrevivência que começava às 5 da manhã. Acordava, preparava as crianças, deixava-as na creche e seguia para seu trabalho como diarista. 3 casas por semana. Segundas e quartas na casa da Dona Marisa, terças e quintas na casa dos Oliveira e sextas na casa da Dona Carmen. Ganhava o suficiente para pagar o aluguel do pequeno apartamento em um bairro simples, comprar comida e manter as crianças limpas e bem cuidadas. Não sobrava muito. Na verdade, não sobrava quase nada. Mas Letícia tinha uma regra. Sempre cumpria as promessas que fazia aos filhos. E naquela tarde estava determinada a comprar o chocolate que prometera ao Miguel. Moça, vai pagar ou não? Insistiu o rapaz do caixa, agora claramente irritado. Desculpa, eu... Letícia começou a falar, mas as palavras se perderam na garganta. Como explicar que 50 centavos faziam diferença? Como dizer que aquele chocolate não era só um doce, mas uma promessa? Foi então que uma voz calma soou atrás dela. Adiciona na minha conta. Letícia se virou e viu um homem elegante, por volta dos 35 anos, vestindo um terno bem cortado. Ele não olhava para ela, apenas estendia um cartão de crédito para o caixa. Não, senhor, eu não posso aceitar. Letícia tentou protestar. Já está pago, disse ele, ainda sem olhá-la diretamente. Podem seguir. Antes que ela pudesse agradecer adequadamente, o homem já estava sendo atendido no caixa ao lado. Letícia pegou o chocolate, segurou a mão do filho e saiu do mercado com o coração apertado. Uma mistura de gratidão e constrangimento que ela não sabia bem como processar. Mãe, quem era aquele homem? Perguntou Miguel. Um anjo, filho. Um anjo. 3 semanas depois, Letícia recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Letícia, aqui é a Sônia, da agência de limpeza. Tenho uma proposta para você. Letícia equilibrou o telefone no ouvido, enquanto dobrava roupas. Que tipo de proposta? Uma vaga fixa, casa de alto padrão, no condomínio das Palmeiras. Salário fixo, carteira assinada, vale transporte. Interessada? O coração de Letícia disparou. Trabalho fixo significava estabilidade. Significava não ter que se preocupar se perderia cliente, não ter que correr de casa em casa. Claro que sim. Quando posso começar? Amanhã às 8. Vou te passar o endereço. Na manhã seguinte, Letícia se arrumou com cuidado extra. Vestiu sua melhor blusa, prendeu os cabelos em um coque discreto e checou 3 vezes se estava tudo certo. Deixou as crianças na creche e seguiu para o endereço que Sônia havia passado. O condomínio das Palmeiras era outro mundo. Portões imponentes, jardins impecáveis, casas que pareciam palácios. Letícia sentiu um frio na barriga. Será que ela estava à altura? Casa 47, Residência Bittencourt, murmurou para si mesma, checando o papel. Quando tocou a campainha, uma mulher de meia idade atendeu. Você deve ser a Letícia. Sou a Marta, governanta da casa. Entre. A casa era imensa, pé direito alto,
móveis elegantes, obras de arte nas paredes. Tudo muito bonito, mas também muito frio. Parecia mais um museu do que um lar. O Sr. Augusto está no escritório, disse Marta, conduzindo-a pelos corredores. Ele gosta de conhecer pessoalmente todos os funcionários. Quando chegaram à porta do escritório, Marta bateu discretamente. Sr. Augusto, a nova funcionária chegou. Pode entrar. Letícia entrou no escritório e sentiu o mundo parar. Atrás de uma mesa imponente estava o homem que havia pago seu chocolate no mercado. Augusto Bittencourt levantou os olhos do computador e a reconheceu imediatamente. Por um momento, ambos ficaram em silêncio. Letícia Silva, disse ele, consultando uma pasta. Indicação da agência Sempre Limpa. Sim, senhor, respondeu ela, tentando manter a compostura. Já trabalharam juntos antes? Perguntou Marta, percebendo a tensão no ar. Não, respondeu Augusto rapidamente. Mas tenho certeza de que será uma excelente adição à equipe. Nos dias seguintes, Letícia descobriu que Augusto Bittencourt era um homem de poucos sorrisos e muitos silêncios. Herdeiro de uma das maiores redes de supermercados do país, ele vivia sozinho naquela mansão imensa, trabalhando longas horas e raramente recebendo visitas. Marta contou que ele havia perdido a esposa em um acidente de carro 2 anos antes, e desde então se tornara ainda mais reservado. Ele é bom patrão, explicou Marta. Justo, pontual com os pagamentos, nunca grita, mas é distante. Às vezes passo dias aqui sem ele dizer mais que bom dia e obrigado. Letícia observava Augusto de longe. Ele saía cedo, voltava tarde, jantava sozinho e se trancava no escritório. Nos finais de semana, quando ela não estava lá, Marta dizia que ele mal saía do quarto. Que vida triste, pensava Letícia. Tanta riqueza e tão pouco calor. Um dia, enquanto limpava o escritório, Letícia encontrou uma foto caída atrás da mesa. Era Augusto, mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher linda. Ambos pareciam genuinamente felizes. Desculpa, disse uma voz atrás dela. Deixei cair ontem. Letícia se virou e viu Augusto parado na porta. Ela era muito bonita, disse Letícia, entregando a foto. Era, concordou ele, guardando a foto na gaveta. Muito bonita e muito viva. Ela que decorou esta casa. Eu só mantenho tudo como ela deixou. O senhor deve sentir muita saudade. Augusto a encarou por um momento. Sinto. Mas a vida continua, não é? Pelo menos é o que todos dizem. Letícia percebeu a dor em seus olhos. As pessoas dizem isso porque não sabem o que mais dizer. Mas a verdade é que a vida continua do jeito que a gente deixa ela continuar. E como você faz a sua continuar? Perguntou ele, genuinamente curioso. Com propósito. Tenho 2 filhos pequenos. Eles são o meu propósito. Augusto assentiu lentamente. Deve ser bom ter um propósito tão claro. A partir daquele dia, as conversas entre eles se tornaram mais frequentes. Não eram longas, mas eram sinceras. Augusto perguntava sobre os filhos dela, e Letícia notava que ele sorria discretamente quando ela contava as travessuras do Miguel e da Ana Clara. Minha filha disse que quando crescer vai ser princesa guerreira, contou Letícia um dia, enquanto organizava os livros da estante. Princesa guerreira? Riu Augusto. Que combinação interessante. Ela diz que as princesas comuns são chatas, que ela quer ser uma que luta pelos outros. Inteligente. Aos 4 anos já sabe que o mais importante é lutar pelos outros. Letícia parou de organizar os livros e olhou para ele. O senhor não luta por ninguém? Não tenho por quem lutar. Tem sim, pelo senhor mesmo. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Sabe, Letícia, às vezes eu esqueço que ainda estou aqui. Como assim? Desde que minha esposa morreu, eu só existo. Acordo, trabalho, durmo, repito. Mas não vivo, você entende? Letícia entendeu perfeitamente. Ela própria havia passado por isso depois que o pai dos filhos foi embora. Entendo, mas o senhor tem escolha. Todo dia pode decidir fazer algo pequeno, mas que te lembre que ainda está aqui. E você, escolhe o quê? Viver, porque meus filhos merecem uma mãe que vive.
não uma que só existe. Algumas semanas depois, Letícia chegou ao trabalho e encontrou Augusto na cozinha. Algo incomum. Bom dia, senhor. Bom dia, Letícia. Preciso te pedir um favor. Claro. Tenho uma reunião importante hoje à noite aqui em casa. Marta teve que viajar por conta da mãe dela. Você poderia ficar até mais tarde? Preparar alguma coisa para o jantar? Letícia hesitou. Significava buscar as crianças mais tarde na creche, pagar taxa extra. Eu posso sim, sem problema. Obrigado. E Letícia, pode trazer seus filhos. Sei que vai ser complicado para você. Letícia ficou surpresa. Tem certeza? Eles são pequenos, fazem barulho. Tenho certeza, esta casa precisa de um pouco de barulho. Naquela tarde, Letícia chegou com Miguel e Ana Clara. As crianças ficaram deslumbradas com o tamanho da casa. Mãe, é um castelo! Exclamou Ana Clara. É muito grande, observou Miguel impressionado. Augusto apareceu na sala e encontrou as crianças explorando tudo com curiosidade respeitosa. Vocês devem ser Miguel e Ana Clara, disse ele, agachando-se para ficar na altura deles. Você é o dono do castelo? Perguntou Ana Clara. Não é um castelo, riu Augusto. É só uma casa grande. Mas é muito grande. Você mora sozinho aqui? Moro. Deve ser muito triste, disse Miguel com a sinceridade brutal das crianças. Ficar sozinho numa casa tão grande. Augusto olhou para Letícia, que parecia constrangida. Às vezes é, admitiu ele. Mas hoje vocês estão aqui. Então hoje não estou sozinho. Durante o jantar com os clientes, Letícia serviu a mesa com discrição profissional. Mas Augusto notou como ela era naturalmente elegante, como tratava todos com gentileza genuína. Quando as crianças cochilaram no sofá da sala, Augusto encontrou Letícia organizando a cozinha. Você não precisava ter ficado para limpar tudo. Não tem problema. Faz parte do trabalho. Letícia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que aconteceu com o pai das crianças? Letícia suspirou. Ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida da Ana Clara. Disse que não estava preparado para ser pai de 2 filhos, que não era isso que ele queria da vida. Sinto muito. Eu também senti. Mas sabe o que descobri? Que a gente pode passar a vida toda esperando alguém estar preparado para nos amar. Ou pode aceitar que algumas pessoas simplesmente não vão estar, e seguir em frente. Você não sente raiva? Já senti. Muita. Mas a raiva consome. E eu não posso me dar ao luxo de ser consumida. Tenho 2 crianças que dependem de mim. Augusto a observou por um momento. Você é muito forte. Não tenho escolha. Tem sim. Poderia ter ficado amargurada. Poderia ter desistido. Mas escolheu ser forte. E o senhor? Já pensou em parar de fugir da própria vida? Eu não sei mais como ser. Letícia se aproximou dele. Quer que eu te ensine? Como? Parando de se esconder dentro dessa casa e entendendo que o senhor não morreu com ela. Letícia, ela iria querer que o senhor fosse feliz. Eu tenho certeza disso. Augusto sentiu os olhos marejarem. Eu não sei como ser feliz sem ela. Talvez você não precise esquecer. Só deixar que ela viva na lembrança e não te prenda no passado. Naquela noite, depois que Letícia foi embora com as crianças, Augusto ficou sozinho na casa que de repente parecia ainda maior e mais silenciosa. Mas pela primeira vez em 2 anos, o silêncio não era opressor. Era reflexivo. Na semana seguinte, Augusto fez algo que não fazia há muito tempo. Saiu para almoçar. Não por trabalho, mas por prazer. Caminhou pelo centro da cidade, observou as pessoas, sentiu o sol no rosto. Quando voltou para casa, encontrou Letícia no jardim com as crianças. Era sábado, mas ela havia ido trabalhar algumas horas extras. Desculpa, disse ela, vendo-o chegar. Sei que é seu dia de descanso. Vou levar as crianças embora. Não precisa. Elas podem ficar. Miguel estava tentando alcançar uma bola que havia caído na piscina. Eu pego para você, disse Augusto, tirando os sapatos e arregaçando as calças. Cuidado, senhor, riu Letícia. A água está fria.
Já faz tempo que não me importo com água fria, respondeu ele, entrando na piscina. Miguel bateu palmas quando Augusto entregou a bola. Você é legal, disse o menino. Quer brincar com a gente? Augusto olhou para Letícia, que sorriu encorajadoramente. Claro, faz tempo que não brinco. Brincaram até o sol se pôr. Augusto riu mais naquela tarde do que havia rido em 2 anos. Quando o sol começou a se pôr, as crianças estavam cansadas e se acomodaram no sofá para assistir desenho. Obrigado, disse Augusto a Letícia. Pelo quê? Por me lembrar de como é bom estar vivo. Obrigado você por deixar meus filhos brincarem no seu jardim, por ser gentil com eles. Eles são especiais. São, assim como o Senhor. Augusto a encarou. Letícia, eu preciso te dizer uma coisa. Diga. Aquele dia no mercado, eu não paguei o chocolate por caridade. Paguei porque vi uma mãe tentando cumprir uma promessa ao filho. Vi alguém que, mesmo sem ter muito, não desistiu. E isso me tocou de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Eu sabia, disse ela suavemente. Sabia o quê? Que não foi caridade. Seus olhos eram gentis demais para ser caridade. Letícia, eu não sei se é apropriado eu dizer isso, mas você trouxe vida para esta casa. Para mim. Senhor Augusto, não como patrão e funcionária, como pessoas que se encontraram quando mais precisavam. Letícia sentiu o coração acelerar. Eu também sinto isso, mas somos de mundos muito diferentes. Somos, mas talvez seja exatamente isso que precisamos. Você me ensinou que a vida continua. Eu posso te ensinar que ela pode ser mais fácil. Não quero que seja fácil. Quero que seja verdadeira. Então, vamos fazer ela verdadeira, juntos. Augusto segurou a mão dela. Eu sei que é complicado. Sei que as pessoas vão falar. Sei que temos que pensar nas crianças. Mas, Letícia, há muito tempo eu não sinto vontade de acordar de manhã, e desde que você chegou, eu sinto. Augusto. Ela disse seu nome pela primeira vez sem formalidade. Diz que você sente também, mesmo que seja loucura. Sinto, claro que sinto, mas tenho medo. Do quê? De que isso seja um sonho. De que eu acorde e tudo volte a ser como era antes. Não vai ser sonho se a gente não deixar. 3 meses depois, Augusto fez uma proposta que mudou tudo. Letícia, eu quero que você e as crianças venham morar aqui, não como funcionária, como família. Augusto, eu sei que é muito, sei que é rápido, mas esta casa virou um lar desde que vocês chegaram, e eu não quero mais viver sem vocês. As crianças, elas já te amam, você sabe disso, né? E eu amo elas, amo vocês. Eu também te amo, mas o quê? Mas e se um dia tudo isso acabar? E se você cansar de nós? Letícia, olha para mim. Ela o encarou. Eu perdi a mulher que amava. Sei o que é viver sem amor. E sei que o que sinto por você é real. Mais real do que tudo que vivi nos últimos 2 anos. Mesmo eu sendo só uma diarista, você não é só nada. Você é a mulher que me trouxe de volta à vida, que me ensinou que a felicidade não é sobre ter muito, mas sobre ter quem importa. E as crianças, elas merecem estabilidade. Eu quero dar estabilidade para elas, quero ser o pai que elas merecem. Augusto, tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. No dia que se mudaram para a casa, Miguel fez uma pergunta que derreteu o coração de todos. Agora você é nosso pai de verdade? Augusto se ajoelhou na altura do menino. Se vocês quiserem, eu gostaria muito de ser. Queremos! Gritaram as 2 crianças em uníssono. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Augusto e Letícia estavam no jardim observando as estrelas. Sabe o que é engraçado? Disse Letícia. O quê? Tudo começou com 50 centavos, uma moeda que me faltava. Não, corrigiu Augusto, puxando-a para mais perto. Começou com você sendo exatamente quem você é. Uma mãe que cumpre promessas, uma mulher que não desiste, uma pessoa que transforma casas em lares. E terminou com a gente encontrando o que nem sabia que estava procurando. Não terminou, disse ele beijando sua testa. Está só começando.
2 anos depois, em uma tarde de sábado, Augusto encontrou Miguel no jardim, tentando alcançar uma bola na piscina. Quer ajuda? Perguntou. Pai, você pode me ensinar a nadar? Claro, filho. Claro que posso. Enquanto isso, na cozinha, Letícia preparava o almoço quando Ana Clara chegou correndo. Mãe, mãe, posso convidar minha amiga para dormir aqui hoje? Claro, princesa. Esta é sua casa, nossa casa, corrigiu Ana Clara. Nossa casa feliz. E era mesmo. Uma casa que havia sido construída não com tijolos e cimento, mas com gestos pequenos, cuidado genuíno e amor que cresceu devagar, mas cresceu forte. Às vezes, as maiores transformações começam com os menores gestos. Uma moeda paga por um estranho, uma conversa sincera, um convite para brincar no jardim. E às vezes, quando menos esperamos, descobrimos que o que procurávamos a vida toda estava ali, esperando por nós, disfarçado de um momento comum, numa tarde qualquer, na fila de um mercado.